Prontinho. Então, vamos lá. O tema da aula que nós vamos hoje trabalhar juntos vai ser normas brasileiras sobre perícias. Como na semana passada nós não tivemos aula, essa aula já está gravada e disponível para vocês. E essa aula que nós estamos fazendo hoje é o mesmo conteúdo, só que como vocês não tiveram a oportunidade de fazer sozinhos, nós vamos fazer juntos, tá bom? Mais uma vez, minha gratidão por vocês terem me aguardado com relação ao horário. Então, primeiro a gente vai começar aprendendo um pouquinho sobre alguns termos. Conduta é a forma de agir e desenvolver os seus trabalhos. E eu queria que vocês gravassem muito o termo conduta ilibada, porque essa é a característica... Só um minutinho, por favor. Essa é a característica de todo perito. Espera-se que o perito ele seja um profissional de conduta ilibada. Ética, conduta caracterizada pela orientação dos atos pessoais, segundo os valores e bons costumes. Lealdade profissional. Nesse termo, a gente precisa ficar atento também à ética dos institutos que a gente pertence. E no caso de vocês, o conselho também. Então, o Conselho Federal, o Conselho Regional e os institutos que vocês começarem a fazer parte, vocês terão códigos de éticas. É muito importante que vocês conheçam essas regras para que vocês sejam bons profissionais, porque no decorrer da carreira, ora vocês vão estar como perito, ora vocês vão estar como assistente técnico. E vocês vão cruzar com vários colegas no decorrer dos trabalhos que vocês forem fazendo. E cada hora um vai estar numa posição. Quanto à remuneração, a gente sempre fala em honorário. Então, o perito ele não ganha salário, ele ganha honorário. Ele cobra por honorário, ele cobra por hora trabalhada. Então, quanto mais expertise o perito tem, mais é valorizado o honorário dele. Quanto mais nome se fizer no mercado, e isso você faz com o tempo, você faz participando de congressos, você faz o seu nome entregando bons trabalhos, você consegue fazer um bom nome participando da redação de trabalhos, artigos, publicações, né? Quem sabe escrevendo um livro, que nem aquele dia na live vocês viram que o professor Paulo Cordeiro estava na live. Então, foi uma pessoa que se desenvolveu e tem uma reputação ilibada e conseguiu conquistar um espaço de respeito no mercado. Isso é possível para todos nós. Quando nós vamos retirar os nossos honorários, nós não vamos lá sacar os honorários, ou nós não dizemos que vamos lá sacar meu pagamento. O perito, ele faz levantamento dos honorários. Então, o levantamento dos honorários é o saque dos depósitos dos honorários através da autorização do juiz, que é sempre feita por meio de expedição de um alvará. Então, lá no início do seu trabalho, você recebe o dinheiro e muitas vezes você não pode levantar o honorário ainda. Ele está depositado na sua conta judicial, mas você não pode retirar. Você só pode retirar mediante um alvará expedido pelo juiz. Sigilo. Todo laudo deve ter uma cláusula de sigilo. O perito ele tem que garantir que ele não vai vazar informações, porque muitas vezes o perito lida com documentos confidenciais. Então, é muito importante saber que vocês tratam de documentações que de forma alguma pode chegar ao mercado por meio das mãos de vocês. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, que muitos estudantes me procuram e eles pedem se eu posso mandar um laudo de exemplo. Eu não posso mandar um laudo de exemplo. Eu costumo dizer, procurem os meus laudos na internet, porque algum ser humano publicou. E isso ocorre sim. Eu tenho clientes que tornam seus laudos de avaliações de bens públicos e esses laudos acabam ficando disponíveis por meio dos sistemas de busca. Então, eu mesma, Rosângela, não mando modelo de meus laudos para ninguém,
para que eu possa garantir que sempre os dados dos meus clientes, as informações dos meus clientes vão estar protegidas. Agora, se o cliente publica, se o advogado publica, e aí está disponível, não foi questão minha, né? Foram eles que disponibilizaram. Então, vocês têm que ter ciência da importância de manter o sigilo das informações. A entidade responsável por regulamentar a profissão de vocês, nós já falamos inúmeras vezes, é o Conselho Federal de Contabilidade. E é no Conselho Federal de Contabilidade que vocês vão sempre buscar apoio para o exercício da profissão de contabilista de vocês e, principalmente, a expertise nos assuntos para que possam exercer a função de perito. A regulamentação é realizada através de resoluções do Conselho, sem prejuízo das manifestações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, criado pela Resolução 1055 de 2005. Existem alguns comitês de pronunciamento, e veja, na contabilidade, esses comitês de pronunciamento contábil recebem a sigla CPC. Jamais confundam o CPC de Comitê de Pronunciamento Contábil com CPC do direito, que é Código de Processo Civil. Esse comitê é composto por algumas associações, eu vou citar alguma delas. A Brasca, que é a Associação Brasileira das Companhias Abertas, a Primec, que é a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, BMF Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, IBRACON, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, e FIPECAF, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. Eu fiz questão de destacar esses comitês, essas entidades, porque são entidades que vocês podem buscar apoio, procurar saber se estão acontecendo congressos, procurar conhecer a literatura dessas entidades, as publicações. Então, é muito importante se apoiar nos institutos, nas entidades e saber o que está acontecendo no Comitê de Pronunciamento Contábil. A atividade de perícia está disciplinada nas normas brasileiras de contabilidade e, por sua vez, as orientações sobre a norma, como as demonstrações e os registros contábeis, devem ser efetuados, encontram-se nos pronunciamentos do CPC. E agora nós estamos falando de CPC, de Código de Processo Civil. E nós vamos entrar, antes da gente terminar o nosso semestre, nós vamos falar sobre os artigos do CPC que regulamentam a função do perito, tá? Mas não vai ser o tema da nossa aula de hoje. Então, as normas brasileiras de contabilidade, elas se dividem em normas técnicas que estão para a contabilidade e as normas profissionais que estão para o perito, auditor interno e auditor independente. Então, vocês têm dois tipos de normas para se apoiarem. De acordo com o CFC, as normas foram renumeradas de acordo com a resolução do CFC. Então, vocês precisam tomar muito cuidado quando vocês forem consultar uma norma. Vocês precisam saber se ela foi substituída, se já tem uma nova no lugar, se você não está consultando um documento antigo. Vocês têm que tomar muito cuidado para não usar citações que tanto na lei quanto nas normas e quanto no CPC foram revisadas. Por quê? Porque o laudo de vocês pode ser derrubado em virtude do apoio e da fundamentação que vocês vão estar usando. Então, é muito importante, toda vez que for utilizar uma norma, procurar saber qual foi a última atualização dela e se não veio nenhuma outra resolução, norma, nada que esteja revisando aquilo que vocês estão usando como apoio. A NBC-PP 01, de 19 de março de 2020. Hoje, nessa aula, eu vou declarar ela como sendo uma das mais importantes para vocês exercerem a função de perito contábil.
O Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no disposto na linha F do artigo 6º do Decreto-Lei 9295/1946, alterado pela Lei 12.249 de 2010, faz saber que foi aprovada em seu plenário a seguinte norma brasileira de contabilidade: NBPC, Norma Brasileira de Contabilidade, PP 01, Perito Contábil. O objetivo: esta norma estabelece diretrizes inerentes à atuação do contador na condição de perito. Então, quando falar em perícia, precisa buscar apoio nesta norma. O conceito: o perito é o contador detentor de conhecimento técnico e científico regularmente registrado no CRC e no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, que exerce a atividade pericial de forma pessoal ou por meio de órgão técnico ou científico, com as seguintes denominações: perito do juízo, perito arbitral, perito oficial ou assistente técnico. Isso nós já falamos algumas vezes e eu acredito que para você está bem claro o que é o exercício de assistente técnico e de perito do juízo. Acho que eu já forcei bastante isso nas aulas para vocês. O alcance: essa norma aplica-se aos contadores que exercem a função pericial. Aplica-se ao perito a NBC-PG 01, que é o Código de Ética Profissional do Contador, a NBC-PG 100, que é o cumprimento do Código dos Princípios Fundamentais e da Estrutura Conceitual, e a NBC-PG 300, contadores que prestam serviços, contadores externos, e NBC-PG 12, educação profissional continuada, naqueles aspectos não abordados por esta norma. Ela cita outras normas que se aplicam, então é muito importante vocês, na qualidade de profissionais da perícia, começarem a fazer um acervo de literatura. Vocês vão armazenando as literaturas para quando começarem a pegar os trabalhos, começarem a se apoiar nelas. A habilitação profissional. Lembra que lá no início, quando nós começamos o nosso trabalho, nosso encontro lá na faculdade, que a gente infelizmente não teve oportunidade de ter um convívio juntos e vamos encerrar o semestre provavelmente sem ter esse convívio, e eu lamento muito com relação a isso, mas lá no começo eu falei para vocês sobre a condição do engenheiro, por exemplo. A pessoa se forma em engenharia e às vezes passa 20 anos trabalhando na mesma empresa e nunca procura tirar o seu CREA, que é a sua habilitação. O mesmo acontece com quem se forma nas ciências contábeis. Às vezes a pessoa não se preocupa em correr atrás do conselho para ter o seu cadastro, para ter a regulamentação e a habilitação profissional necessária. É muito importante que vocês entendam que esse é um passo importante. Por exemplo, no caso do engenheiro, quando ele tira o CREA dele 20 anos depois da formação dele, o CREA dele não sai com data de 20 anos atrás, sai com a data atual. Então, quem olha a carteira dele não sabe que ele é engenheiro já há 20 anos, porque a carteira dele vai estar dizendo que ele tirou a carteira em 2020. Então, a questão da habilitação é um ato muito importante para todos que se formam na cadeira e que precisam exercer a profissão. Então, independente se vai já direto para o mercado ou não, correr atrás do conselho e ter a sua profissão regulamentada é um ato muito importante. A indicação ou a contratação de assistente técnico ocorre quando a parte ou a contratante desejar ser assistida por contador ou comprovar algo que dependa de conhecimento técnico científico, razão pela qual
o profissional só deve aceitar o encargo se reconhecer estar capacitado com conhecimento, discernimento e independência para a realização do trabalho. Mas eu só posso iniciar essa jornada se eu tiver tudo isso de conhecimento. Lembra que a gente falou, e eu sempre falo nas minhas aulas para os meus alunos, você nunca vai ser detentor de todo o conhecimento, mas você vai conseguir adquirir isso no decorrer da sua carreira. Só que sempre vai ter uma ponta de algo que você precisa mais, mas tudo precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é se inscrever no tribunal. O segundo passo é fazer a sua primeira perícia. Os outros passos se tornarão mais suaves, mais leves, porque o primeiro, que é o mais difícil, vocês já deram. Impedimentos profissionais. A NBC trata de impedimentos profissionais quando ela diz o seguinte, que são situações fáticas ou circunstanciais que impossibilitam o perito de exercer regularmente suas funções ou realizar atividade pericial em processo judicial ou extrajudicial, inclusive arbitral. Os itens previstos nesta norma explicitam os conflitos de interesse motivadores dos impedimentos a que está sujeito o perito nos termos da legislação vigente. Caso o perito não possa exercer suas atividades com isenção, é fator determinante que ele se declare impedido, após nomeado ou indicado, quando ocorrerem as situações previstas nesta norma. Quando nomeado, o perito deve dirigir petição no prazo legal, justificando a escusa ou motivo do impedimento. Quando indicado nos autos e não aceitando o encargo, o assistente técnico deve comunicar a ela sua recusa, devidamente justificada por escrito, facultando o envio de cópia à autoridade competente. O assistente técnico deve declarar-se impedido quando, após contratado, verificar a ocorrência de situações que venham suscitar impedimento em função da sua imparcialidade ou independência, e dessa maneira comprometer o resultado do seu trabalho. Professora, mas eu não vou gravar tudo isso, não tem problema. Hoje vocês precisam apenas entender que existe uma norma que mostra os impedimentos profissionais. E quando vir aquele feeling de que vocês estão impedidos, é a norma que vocês vão consultar para efetivamente declararem por meio de petição se vocês estão impedidos. A gente falou nas outras aulas sobre suspeição e impedimento legal. Então, suponhamos que eu fui perita nomeada num processo de 2 empresas, só que uma dessas empresas é do meu irmão. Eu não posso exercer o cargo de perito. Eu tenho que declarar que sou suspeita e que não posso exercer. O perito nomeado deve se declarar suspeito ou impedido quando não puder exercer suas atividades, observadas as disposições legais. O perito deve declarar-se suspeito quando, após nomeado ou contratado, verificar a ocorrência de situações que venham suscitar suspeição em função da sua imparcialidade ou independência, e dessa maneira comprometer o resultado do seu trabalho em relação à decisão. Os casos de suspeição e impedimento a que está sujeito o perito nomeado são os seguintes: ser amigo íntimo de qualquer das partes, ser inimigo capital de qualquer das partes, ser devedor ou credor em mora de qualquer das partes, dos seus cônjuges, de parentes destes, em linha reta ou em linha colateral, até o 3º grau, ou entidades das quais esses façam parte de seu quadro societário ou de direção. Ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma das partes ou dos seus cônjuges. Ser parceiro, empregador ou empregado de uma das partes. Aconselhar de alguma forma parte envolvida no litígio,
acerca do objeto da discussão e houver qualquer interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes. O perito ainda declarar-se-á suspeito por motivo de foro íntimo. Não tem problema nenhum fazer uma petição dizendo ao juiz que você é suspeito e não pode exercer o ofício. Tem problema você aceitar e depois ser acusado de suspeição, ser acusado de ter omitido que você tinha relações com uma das partes, que você não era imparcial naquele processo. Então, isso sim é um motivo preocupante. Agora, declarar-se suspeito não é preocupante. O Código de Processo Civil, ele nos permite que a gente haja com transparência, dizendo efetivamente se podemos ou não trabalhar. Responsabilidade. O perito deve conhecer as responsabilidades sociais, éticas, profissionais e legais, às quais está sujeito no momento em que aceita o encargo para execução de perícias contábeis, judiciais, extrajudiciais, inclusive arbitral. O termo responsabilidade refere-se à obrigação do perito em respeitar os princípios da ética e do direito, atuando com lealdade, idoneidade e honestidade no desempenho de suas atividades, sob pena de responder civil, criminal, ética e profissionalmente por seus atos. Ciente do livre exercício profissional, deve o perito nomeado, sempre que possível e não houver prejuízo aos seus compromissos profissionais e às suas finanças pessoais, em colaboração com o Poder Judiciário. Só um momento, por favor. Ciente do livre exercício profissional, deve o perito nomeado sempre que possível e não houver prejuízo aos seus compromissos profissionais e às suas finanças pessoais, em colaboração com o Poder Judiciário, aceitar o encargo confiado ou excusar-se do encargo no prazo legal, apresentando suas razões. Olha que bacana! Se é passado para vocês o exercício de uma função onde vocês terão prejuízos às suas finanças pessoais, porque com o valor arbitrado vocês não conseguem pagar as horas que vocês se dedicarão, os seus compromissos, a sua gasolina, o seu telefone, você tem todo o direito de fazer a escusa do encargo. Então, você não pode ficar aceitando um monte de nomeações e não conseguir entregá-las, sacrificando a sua carreira profissional. É preciso ter um equilíbrio entre o aceite das nomeações e o exercício delas. Às vezes, as nomeações são tantas que é preciso dar uma pausa, pisar no freio, redistribuir elas no seu calendário, nos seus cronogramas, de modo que você consiga terminá-las. Eu mesma já precisei fazer isso. Já precisei colocar o pé no freio, não ficar indo tantas vezes entregar currículo no tribunal para pegar mais trabalho, porque uma determinada vara me chamou tantas vezes que eu tive que pisar no freio para não acumular muito trabalho, porque eu me vi num momento com muito trabalho e não conseguindo cumprir os prazos. E o cumprimento dos prazos forenses é muito importante e confesso para vocês, tira o sono da gente quando a gente não consegue cumprir o prazo. Então, é muito importante ser diligente nisso. O perito nomeado no desempenho de suas funções deve propugnar pela imparcialidade, dispensando igualdade de tratamento às partes, e especialmente aos assistentes técnicos. Não se considera parcialidade, entre outros, os seguintes: atender às partes ou a assistente técnico, desde que se assegure igualdade de oportunidade.
Então, eu não posso falar com um assistente técnico e deixar o outro de lado. Eu, como perita, sempre quando converso com as partes, eu copio elas. Então, se eu quero falar com a parte autora, eu copio o réu. Se eu quero falar com o réu, eu copio o autor. De modo que eu garanta que eles estão participando de maneira igual dentro da minha conversa com eles. Essa forma de trabalhar faz com que você aumente a sua reputação com relação à sua transparência. Por quê? Porque não tem jeito, no mercado as pessoas vão lhe conhecer, os advogados vão lhe conhecer, as pessoas vão lhe conhecer, você vai palestrar, você vai falar, você vai ensinar e as pessoas vão entender a forma como você trabalha. Então, é muito importante garantir que você esteja tratando as partes com igualdade, porque desta forma você está consagrando a sua imparcialidade no processo. Fazer uso de trabalho técnico-científico anteriormente publicado pelo perito nomeado, que verse sobre a matéria em discussão. Certa vez, uma pessoa me ligou e disse: Rosângela, você foi nomeada no processo? Não esquenta, não. Eu já estou com o laudo pronto. Pega o laudo comigo. É só você assinar. Olha só que proposta, né? Eu não precisaria trabalhar. Eu só pegaria o trabalho pronto e entregaria com a minha assinatura. Absurdo um perito trabalhar desta forma. O perito jamais deve aceitar esse tipo de proposta, essa condição. Mesmo que o colega já fez o trabalho, ele guarde o trabalho dele, é função do perito fazer dentro da propriedade técnica que ele exerce. Ele deve fazer o trabalho e entregar o trabalho que ele fez. Então, é muito importante não se render a esse tipo de proposta que ocorre descaradamente no mercado. Um colega assediando ao outro. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professora, deixa eu perguntar um negócio, que nem no caso. Você falou que teve alguns trabalhos que entregou, pode ser que ocorra que entregue atrasado. No caso disso, tem alguma multa? Acontece alguma coisa? Quando você não consegue concluir a perícia? Quando chega no prazo? Tem sim. Inclusive, as partes podem pedir que elas sejam indenizadas pelo prejuízo provocado pelo perito. Então, é muito importante tomar cuidado com isso, porque pode sim o juiz aplicar uma multa e o juiz também pode pedir para que você devolva o dinheiro que já lhe foi adiantado e ele tirar você do processo, dizer, olha, não quero mais que esse perito trabalhe neste processo e, consequentemente, você não vai trabalhar mais nem na vara. Então, é muito importante ficar atento aos prazos. Normalmente, os magistrados, eles procuram entender o que está acontecendo, porque pode, sim, acontecer coisas no meio do caminho. Eu, por exemplo, o ano passado, sofri um acidente doméstico e eu não precisei ficar internada, mas eu quebrei o cóccix. E eu não podia ficar sentada muito tempo, porque ele colaria errado. Então, isso prejudicou muito o meu trabalho, porque eu sentia muitas dores depois. Então, como agente perito fica muito tempo sentado na posição de 90 graus, e às vezes são horas em um único trabalho, então o período que eu fiquei com essa enfermidade, eu fiquei muito prejudicada. E quem olhava para mim não sabia que eu estava doente, porque eu andava para lá e para cá, eu fazia as coisas, eu podia viajar, eu podia fazer vistoria. O impacto estava em ficar sentada. Então, os magistrados, eles aceitam, acatam, desde que você justifique, né? Eu tive que justificar as minhas perícias, eu precisei ligar para as partes, né? Precisei ligar para os advogados, para os assistentes técnicos. Alguns entenderam, outros não, explicando a minha situação, tá?
E isso pode acontecer com qualquer ser humano. Somos humanos, somos peritos, mas antes de tudo somos humanos. Então tem que tomar cuidado com essa parte dos prazos, sim, viu, Hilária? Tá bom. Zelo profissional. O assunto zelo deve fazer parte. Ah, esse aqui eu não li para vocês, né? Aqui, ó. Desculpa, eu não vou avançar, não. A legislação civil determina responsabilidades e penalidades para o profissional que exerce a função de perito, as quais consistem em multa, indenização e inabilitação. E, Lara, esse item, ele responde diretamente o que você perguntou para mim, que, olha, tem inclusive na norma. Então, a multa, ela é aplicada conforme o que o juiz arbitrar, a indenização é conforme o que o juiz arbitrar e as partes pedirem, e a inabilitação é quando o magistrado comunica ao nosso conselho e nós sofremos a penalidade de ficar 5 anos sem exercer a profissão de perito. Tá? Ah, então tá bom. A legislação penal estabelece penas de multa e reclusão para os profissionais que exercem a atividade pericial que descumprirem as normas legais. Então, quando a gente diz normas legais, nós temos normas, né? Eu gosto de usar uma frase do Paulo Grandinsky, que diz que as leis estão para os advogados, assim como as normas estão, no caso de vocês, para os contadores. Então, é importante vocês ficarem atentos à literatura, porque se vocês fizerem um laudo e o laudo estiver com uma conclusão errada, o argumento de um equívoco pode até ser algo a ser levado em consideração, mas o erro pode não ser perdoado, principalmente se ele ferir uma norma legal e competente pertinente à profissão de vocês. Então, na qualidade de profissional habilitado, nós temos que, no decorrer da vida, conhecer o máximo possível das normas e, antes de entregar um trabalho, consultar a literatura para saber se nós não estamos naquele trabalho infringindo alguma norma legal. Para quem gosta de ler, para quem gosta de pesquisar, o trabalho de perito é muito bacana, porque você não só vai fazer uma diligência na sua perícia, no objeto daquela lide, mas você vai o tempo todo diligenciar os seus livros, encontrando literaturas pertinentes para você aplicar nos seus laudos. Zelo. Nem vou ler esse item na íntegra, tá? A palavra zelo deve fazer parte da vida do profissional que exerce a função de perícia, porque o documento final que vocês entregam, o laudo, o parecer, ele é um documento de fé pública. Você tem um parágrafo que você atesta, você está dizendo que aquilo é verdadeiro. Então, o zelo profissional tem que ser estimado pelo profissional na hora de fazer o seu laudo. Precisa ter muito zelo profissional para não entregar um trabalho de qualquer jeito. Tem que pôr em mente o seguinte: o meu trabalho é técnico, não é uma redação de português. Eu vou citar um exemplo para vocês de como eu faço. Eu não me preocupo com a minha redação de português. Então, eu costumo me concentrar na hora que eu estou fazendo um laudo na técnica. Então, eu esparramo um monte de livros perto de mim, vou olhando fotos, conflitando com a literatura e vou escrevendo. Mas eu não me sinto confortável de entregar o laudo sabendo que eu, hora alguma, dispensei tempo no trato com a língua portuguesa. Então, eu pago uma pessoa, eu tenho uma pessoa que faz a revisão ortográfica do meu laudo. E isso é um dinheiro muito bem empregado que eu tenho, porque todo laudo, essa assistente pega o trabalho,
faço todas as correções no português, depois eu leio novamente para ver se não teve nenhuma modificação naquilo que eu quis dizer, e com isso eu entrego um trabalho bem apresentado, com sumário, com título, subtítulo, fotos todas com legenda, tabelas bem elaboradas. Então, eu deixo de ganhar o todo, eu ganho menos, mas eu ganho mais lá na frente por ter um trabalho com um exímio zelo profissional, tá? Eu posso dizer, assim, com muito orgulho, que muitas pessoas elogiam muito meus laudos, e profissionais do judiciário que já leram, já teceram elogios. Então, vale a pena, sim, investir um pouquinho em ter um assistente para fazer a correção ortográfica. E eu pago por trabalho, não é nem um assistente CLT, de carteira assinada. Não, é o trabalho. Para este trabalho, aí a pessoa diz quanto que vai me cobrar, porque tem trabalho que é 20 páginas, 30, 50, 200, 300 páginas. Então, dependendo do volume do trabalho, a pessoa me dá o valor e eu faço a revisão. Depois, né, vocês podem me chamar aí no particular, eu passo o contato dela para vocês, tá bom? Se vocês no futuro forem precisar do trabalho dela, eu super indico. O zelo profissional do perito na realização dos trabalhos compreende incumprir prazos fixados pelo juiz em perícia judicial e nos termos contratados em perícia extrajudicial, inclusive arbitral, comunicar ao juízo antes do início da perícia, caso o prazo estipulado no despacho judicial para entrega do laudo seja incompatível com a extensão do trabalho, sugerindo um prazo que estenda adequadamente. Assumir a responsabilidade pessoal por todas as informações prestadas em matéria objeto da perícia, os quesitos respondidos, os procedimentos adotados, as diligências realizadas, os valores apurados e as conclusões apresentadas no laudo pericial contábil e no parecer pericial contábil. Prestar os esclarecimentos determinados pela autoridade competente, respeitados os prazos legais ou contratuais. Propugnar pela celeridade processual, valendo-se dos meios que garantam eficiência, segurança, publicidade dos atos periciais, economicidade, o contraditório e a ampla defesa. Ser prudente no limite dos aspectos técnicos científicos e atento às consequências advindas dos seus atos. Ser receptivo aos argumentos e críticas, podendo ratificar ou retificar o posicionamento anterior. Tem perito que fica bravo quando o advogado ou o assistente técnico faz alguma observação sobre algo que ele colocou no laudo. É muito importante, dentro do zelo profissional, o perito vestir a capa da humildade e reconhecer se houve erro da parte dele. Querem saber se eu já errei? Já errei. Já errei conta de matemática em um laudo, tá? E quem viu o meu erro foi o assistente técnico. Então, eu tive que fazer uma petição pedindo desculpas, justificar o meu erro matemático e fazer a correção. O deferimento do magistrado nesse laudo foi extremamente elegante com relação à minha pessoa e não vi prejuízo nenhum pelo fato de eu ter, dentro da petição, admitido o erro, assumindo a condição de ser humano que errou e corrigindo ele. E ao final da petição, eu agradeço o nobre assistente técnico que fez a correção do serviço que eu havia prestado. Então, tudo com muita elegância. É assim que o perito trata as situações. E isso faz parte do zelo profissional. A transparência e o respeito recíprocos entre o perito nomeado e os assistentes técnicos pressupõem tratamento impessoal, restringindo os trabalhos exclusivamente ao conteúdo técnico-científico. Então, quando nós estamos numa diligência de prova pericial,
ela tem o horário de começar e o horário de terminar. Se você chegou lá e encontrou um colega da vida como assistente técnico, no momento em que a diligência está ocorrendo, é preciso que vocês mantenham um tratamento formal, cordial, respeito entre as partes. Depois vocês podem conversar, brincar, rir, mas não durante a diligência de prova pericial. E quando vocês encontrarem um profissional extremamente gabaritado, e que vocês já leram o livro dele e ele está lá como assistente técnico e você está lá como perito, não temam. Normalmente, os peritos mais famosos, os peritos de mais renome no Brasil, são pessoas que estimam o aprendizado do mais novo e vai tratar o mais novo com muito respeito, respeitando e às vezes até ensinando. Ensinando não significa chegar na perícia, tomar a frente e querer dar aula, mas muitas vezes a tratativa que esse perito dá para os mais novos é tão respeitosa, é tão elegante, que acaba se tornando um grande aprendizado. Então, fazer perícia é preciso não estar em cima de um salto alto, ou de uma bota, ou de um palanque. É preciso vestir a capa da humildade. O perito é responsável pelo trabalho e pela sua equipe técnica. Então, vejam, vestir a capa da humildade não significa que vocês vão deixar acontecer qualquer coisa na diligência de prova pericial. A perícia tem que ser organizada de acordo com o que você planejou, começo, meio e fim. Se houver tumulto na sua perícia, você tem que fazer as suas intervenções e colocar tudo no seu devido lugar. Eu vou citar um exemplo. Eu fui fazer uma perícia que as duas partes se encontraram e eles não levaram os assistentes técnicos. E no momento em que eu estava fazendo perguntas, eles começaram a discutir. No momento que eles começaram a discutir, eu fechei a pasta, olhei para eles e disse assim: posso continuar trabalhando? Aqui não é o local de vocês discutirem, vocês precisam ficar em silêncio. Do contrário, eu vou chamar a polícia. Eles não falaram mais nada. Naquele momento, eu tive zelo pela minha diligência de prova pericial, coloquei as partes no seu devido lugar com muita elegância e consegui concluir a diligência. Então, é muito importante saber ter postura nesse momento. Na perícia extrajudicial, o perito deve estipular os prazos necessários para a execução dos trabalhos. Eu gosto muito do que o Júlio César Teixeira, aquele perito que vocês escutaram na live, ele fala: não adianta não adianta ganhar 10 mil e ficar com trabalho 6 meses. Então, é isso mesmo, não adianta ganhar muito e ficar muito tempo com o trabalho. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, tanto pelo volume quanto por outras razões. É muito importante ser rápido na resolução das nomeações que vocês recebem, de modo que vocês consigam tirar elas da frente o mais rápido possível. Lembrando que isso não é um trabalho de aprendizado da noite para o dia, é um trabalho conquistado. Então, à medida que vocês vão amadurecendo com as perícias, vocês vão aprendendo a trabalhar cada vez mais. Esse processo de aprendizado ocorreu comigo e vem ocorrendo a cada dia, tá? Se vocês estiverem trabalhando como assistente técnico e vocês tiverem uma data fatal, é muito importante vocês terem o zelo de cumprir com o prazo firmado com o contratante, porque muitas vezes o contratante pode ser prejudicado judicialmente por sua causa pelo não cumprimento de prazo. Então, o perito, quando ele é contratado nas perícias extrajudiciais, é muito importante ficar atento aos prazos fatais. A realização de diligências para a busca de elementos de provas, quando necessária, deve ser comunicada aos assistentes técnicos com antecedência. Então, vocês não podem chegar lá e falar assim: ô assistente técnico, amanhã às 3 horas no endereço tal. Não é assim que funciona. As diligências precisam ser marcadas normalmente com 25 dias
de antecedência. E as duas partes devem ser informadas. Nem vou esticar esse assunto, porque eu já falei isso para vocês outras vezes. Utilização de um trabalho de especialista. Também já falei. Chama equipe multidisciplinar. Quando nós estamos numa atividade que precisa de alguém que tem um conhecimento que nós não temos, uma habilitação que nós não temos, nós montamos uma equipe multidisciplinar, informamos o juiz e montamos a nossa equipe. E a NBCPP garante isso, tratando-se de perícia que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o perito deve comunicar ao juízo. Plano de trabalho e honorários. Isso vocês já aprenderam naquela aula de planejamento. E a NBCPP 01 trata desse assunto. Então, é preciso, foi nomeado? Leia os quesitos. Coloca honorário, deferido honorário, planeje o trabalho. Desta forma, vocês vão mitigar problemas que possam ocorrer no meio do caminho. Elaboração de proposta. O perito deve elaborar a proposta de honorário, quando possível, descrevendo o plano de trabalho. É importante? É regra? Nem sempre. Se você não consegue descrever o seu plano de trabalho na petição, onde você vai colocar a sua proposta de honorário, não tem problema. Não é isso que vai lhe impedir e fazer você enrolar para responder e colocar os seus honorários. Mas é muito importante que os seus honorários contemplem as diversas etapas daquilo que você vai fazer. Então, eu vou citar o meu exemplo, por exemplo. Quando eu vou fazer uma perícia que é numa residência, eu sei exatamente quais são as etapas. Então, a primeira etapa é a vistoria. A segunda etapa é a elaboração do laudo. A terceira etapa é a resposta aos quesitos. Eu costumo colocar a quantidade de horas que eu vou gastar em cada um desses itens. Se for uma situação em que a gente vai precisar viajar, ter gasto com hospedagem, com transporte, com alimentação, com segurança, tudo isso deve estar relacionado na proposta. O assistente técnico deve obrigatoriamente celebrar contrato de prestação de serviço com seu cliente. Ou seja, se vocês não estão como perito do juízo, mas estiverem trabalhando como assistente técnico, não faça um trabalho de boca, não seja contratado de boca. Tenha na sua empresa um contrato de prestação de serviços, de modo que você vai celebrar com o seu contratante e você vai conseguir sempre ter em mãos um comprovante, o motivo pelo qual você foi contratado, quais eram as suas obrigações e quais são os seus direitos. É importante ter um contrato porque vocês conseguem se respaldar até para receber os seus honorários depois. Quesitos suplementares e complementares são as perguntas que podem vir depois do laudo pronto. Então, você foi lá, entregou o laudo, alguém foi lá, leu e ainda tem dúvida. Vai colocar quesito complementar. Se for um quesito complementar que está dentro do contexto do que você orçou nos honorários, você não vai pôr honorários novos. Se forem quesitos que vão envolver novas viagens, novos gastos, novos trabalhos, novos profissionais, você vai imputar, então, para o magistrado dizendo, para eu responder o quesito X, Y, Z, é necessário X reais de horas trabalhadas. E o juiz vai deferir ou não seu pedido. Alguma pergunta, gente? Agora não. Levantamento dos honorários eu falei lá no começo para vocês. Então, a gente pode, no início das nossas atividades como perito, receber 50% dos honorários. E a gente consegue levantar esses honorários por alvará já no início da perícia. Tem juiz que libera, tem juiz que não. Tem juiz que a gente trabalha o tempo todo e recebe só no final da lide. Você vai aceitar ou não trabalhar desse jeito. Você exerce o direito de dizer não, eu não posso trabalhar para receber no final da lide. Você pode escrever isso para o juiz na petição, dizendo que você não pode se dar a esse luxo de trabalhar sem receber. Mas isso pode vir com preço depois. Então, tem que tomar muito cuidado. Se você recusar muitos trabalhos, é possível que você depois não seja mais chamado. Então, tem que ter um equilíbrio, tá?
devolução de honorários. Então, aquilo que eu já falei quando eu respondi a Ilara, pode acontecer da perícia ser considerada inconclusiva ou ineficiente. Se isso ocorrer, o juiz, ele precisa que o perito devolva os honorários que já foram adiantados para que ele possa pagar o novo perito. Isso pode acontecer. Lembrando que se o juiz pedir os honorários de volta, os honorários têm que ser devolvidos com a correção que o juiz vai estipular. Os honorários periciais, eles são fixados ou arbitrados. E não quitados, eles podem ser executados. Significa que, se você fez uma perícia, tinha honorários fixados que você estipulou, ou arbitrados, que o juiz estipulou e você aceitou, e você não recebeu, você exerce o direito de contratar um advogado e executar. Em algumas vai valer a pena, outras não. Tem perícia da engenharia que é R$350, o advogado custa 1.000, então a gente acaba ficando sem receber. Tem juiz que deixa o perito sem receber? Tem sim, mas são raras as exceções. São poucos que fazem isso, tá? Eu confesso para vocês que na minha vida eu me deparei com uma situação em que o juiz disse que não ia pagar o perito porque o processo era via precatório. E esse perito ficou bem bravo. Provavelmente esse perito nunca mais vai trabalhar para esse juiz. Pode acontecer? Pode, é um risco que vale a pena correr, tá? Porque eu, como profissional da área, nunca passei por ele. Esclarecimento. O perito pode ser chamado para esclarecer. E ele pode ter que esclarecer por escrito ou verbalmente. E ele tem que estar sempre disposto e pronto para isso. Então, tem que tomar muito cuidado quando faz perícia, porque se você terceirizar todo o trabalho e for chamado para esclarecer, você não pode levar o terceiro, não. É você quem tem que ir lá responder. Se você não tiver propriedade do que você disse no laudo, aí você não vai conseguir dar esclarecimento nenhum para o juiz. Se o pedido de esclarecimento tratar de matéria nova, alheia ao conteúdo do laudo pericial, se caracteriza por quesito suplementar. E aí você pode efetuar a cobrança deste trabalho. Termos ofensivos. Tem que tirar do vocabulário do perito qualquer tipo de termo ofensivo. O perito que se sentir ofendido por expressões injuriosas, de forma escrita ou verbal, pode tomar as seguintes providências. Sendo a ofensa escrita ou verbal por qualquer das partes, peritos ou advogados, o perito ofendido pode requerer da autoridade competente que mande riscar os termos ofensivos dos autos ou cassada a palavra. Significa que lá nos autos, essa pessoa que lhe ofendeu vai ter que riscar o que escreveu. E eu já vi isso acontecer, tá? As providências adotadas na forma prevista na alínea não impedem outras medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. Ou seja, se você ficou muito ofendido, você pode processar quem lhe ofendeu. Quando a perícia ocorrer no âmbito extrajudicial e houver ofensa entre os peritos contábeis, o fato pode ser comunicado pelo ofendido ao Conselho Regional de Contabilidade para as providências cabíveis, independente de outras medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. Então, vocês, tendo um conselho, vocês estarão sempre protegidos, vocês sempre terão a quem recorrer. Essa norma entrou em vigência a partir de 19/3/2015, mas ela sofreu revisão. Para o desempenho da função de perito, é importante ter competência técnico-científica, é muito importante manter sempre um nível de conhecimento adequado com relação à ciência contábil, que é a ciência que vocês estão se formando. É importante se desenvolver na expertise com relação às normas brasileiras de contabilidade. É muito importante aplicar e fundamentar a técnica dentro do trabalho de vocês. O perito, ele pesquisa, examina, analisa, sintetiza, mas ao final ele entrega um laudo fundamentado. Se preocupem com esta palavra, laudo fundamentado.
Realizar os trabalhos com observância da equidade significa que o perito contador e o perito contador assistente deve atuar com igualdade de direitos, adotando preceitos legais inerentes à profissão contábil. A conduta do perito deve se pautar nos requisitos de responsabilidade e ética, além da manutenção do sigilo sobre as informações e documentos a que terá acesso, em virtude de seu trabalho, sob pena de responsabilidade civil, penal, além da proibição de continuar desenvolvendo as suas atividades. Tem aquele livro que eu citei para vocês, né, do Paulo Cordeiro de Mello, ele traz no conteúdo dele alguns modelos de petições. Vale muito a pena comprar aquele livro, tá? Mas eu listei aqui petições que é importante vocês pesquisarem, conhecerem, entenderem os termos, para vocês terem no acervo de vocês, porque quando vocês se tornarem peritos e precisarem fazer uma petição dessa ordem, vocês têm onde se apoiar, como, por exemplo, escusa de perícia judicial. Escusa é a não aceitação, tá? Dentre outras que estão listadas no slide. Aqui eu deixei o link do CFC para vocês. Esse material está dentro do meu próprio canal e eu vou verificar por que vocês não encontraram, né, o conteúdo. É importante vocês navegarem um pouquinho dentro do CFC, nas normas brasileiras, porque é lá que vocês vão conseguir obter bastante informação sobre a carreira daqueles que decidirem seguir ela e levar em frente. É imprescindível que o contabilista que deseja atuar como perito tenha pleno conhecimento dos conteúdos, das normas e das aptidões e conhecimentos necessários para realizar a importante tarefa de produzir laudos periciais contábeis que possam auxiliar na resolução de litígios judiciais, de mediação e de arbitragem. Que tenham por objeto situações patrimoniais que abranjam a análise de demonstrações financeiras e demais registros contábeis. Ufa, gente! Chegamos ao fim. Eu preciso só ver quem está na sala aqui. Vocês chegaram a colocar o nominho no chat? Eu não, professora. Não precisa não, eu vou só espera um pouquinho, não sai não que eu estou dando um print aqui e vou colar aqui para mim, tá? Eu gostaria de saber se vocês têm perguntas. Alguém? Não. Tudo sob controle? Vai sair perito dessa turma? Com fé em Jesus. Só tirar o CRC. Coisa boa. Professora, eu quero te fazer uma pergunta em relação com isso. Pode. Em relação a isso, na verdade. O fato de eu tirar minha CRC aqui em São Paulo, eu posso exercer ele em qualquer outro tipo de estado? Olha, eu não vou conseguir te responder isso com certeza, tá? Mas eu vou falar para você como que funciona na engenharia, porque isso vai te dar um caminho para você pesquisar isso no conselho. Como que funciona na engenharia? A engenharia é igualzinha à contabilidade. Tem o Conselho Federal de Contabilidade, a engenharia tem o Conselho Federal de Engenharia. E a contabilidade tem o Conselho Regional de Contabilidade. A engenharia tem o Conselho Regional de Engenharia. Quando a gente tira no estado, a gente tira o CRC. Aí, para a gente exercer a função em outros estados, a gente procura o CRC do estado e tira um visto. Então, se na contabilidade for o mesmo esquema da engenharia, esse é o caminho. Você tira o CRC na sua origem, você tira, por exemplo, em São Paulo, e se você for prestar serviços na Bahia, se a lei exigir que você recolha o CRC lá, você tem que ter o visto lá. Ah, professora, mas eu pago 2 anuidades? No CREA, não. Eu não sei como que funciona no CRC. Se vocês quiserem, eu posso fazer essa pergunta para algum amigo e trazer para vocês.
Mas hoje, de bate-pronto, eu não consigo dizer com certeza. Eu consigo falar da engenharia, como que funciona. Beleza, depois eu vou ver isso aí direitinho. Mais alguma Obrigado. pergunta? Obrigado, viu? Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Pode perguntar. A hora de perguntar é agora. Tudo sob controle? Então, eu vou passando notícia para vocês no grupo. Eu vou pegar as informações da provinha. Não fiquem aflitos, nada difícil. Vocês estão na reta final. Para essa pandemia tá passando, vai passar. Saúde e paz para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, boa noite, Tchau, professora. professora. Boa noite.